Por que será? Socorro e concurso. Quantos pães tendes? Jesus, Marcos 8,5. Entre os dois milagres na evangelização quinta. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça. Como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguistes amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora que deve encontrar em ti. Pois é. Igor, tu faz a prece inicial? Quando o Igor fizer a prece, o estudo hoje, que é o 26 e 27, né? É desse livro, Desobsessão. Capítulo 26 e 27. Equipe mediúnica passista e os livros para leitura. Eu estava em dúvida. Na última quarta é sempre o Desobsessão. Só quando a gente terminar é que vai mudar. Tu faz a prece inicial, por favor. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré, chama de anjos, iniciamos a reunião da noite. Vai terminar, a gente vai engatar o livro dos Espíritos. Deixa eu ver o livro na bolsa. Vou pegar uma mão. Boa noite. Boa noite, boa. Falei pois é, né? No início. Por que será? Passistas, né? Então, dando continuidade ao livro, né, Desobsessão, a gente vai debater um pouco aqui sobre o capítulo 26 e 27. O capítulo 26, né, Equipe Mediúnica Passistas. Entre os seaeiros do bem, que integram um conjunto, destaca-se, como sendo de particular valimento, a colaboração dos médiuns passistas, que permanecerão atentos ao concurso eventual que lhes peça, no transcurso da reunião. Diligência e devotamento. E aí eu fiz uma pesquisa, né, do que significaria diligência. Diligência, em ética, é a virtude humana de seguir um objetivo de vida. Conquista ou qualquer tipo de princípio por meios convencionais até chegar ao fim do objetivo. É também uma das 7 virtudes do cristianismo. Vem do verbo latino diligere, que significa amar. Então, diligente, significa aquele que ama. Remédio para a preguiça. A virtude da diligência consiste no carinho, alegria e prontidão, com que pensamos no bem e nos dispomos a realizá-lo da melhor forma possível.
Aí dando continuidade no livro, né? Vigilância e espontaneidade. Agora é um problema que irrompe entre os próprios colegas de atividade. Em seguida, um que outro médium psicofônico possivelmente caído em exaustão. Depois, o pedido de auxílio para esse ou aquele dos assistentes ali solicitarem o concurso. E, por fim, a assistência de rotina na fase terminal do trabalho. Os medianeiros do passe traçarão a si mesmos as disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo em sua edificação assistencial. Entendendo-se que os médiuns esclarecedores, se necessário, acumularão também as funções de médium passistas, mas não a de psicofônicos, de modo a não se deixarem influenciar por espíritos enfermos. Então ele deixa bem claro essa distinção de função na mediúnica, né? Do esclarecedor, do médico psicofônico e do passista, onde o passista pode acumular a função como esclarecedor, né? Ele pode ser esclarecedor e passista. Se tiver somente o esclarecedor e somente o passista, é uma maravilha, mas nem sempre temos. Então, acumula aquela função, tanto do esclarecimento quanto do passe. Mas nunca o médium vai exercer a função, né, de psicofônico com o passista ou o esclarecedor. O médium que vai transmitir a comunicação, ele simplesmente vai transmitir a comunicação. E aquele que tiver no esclarecimento, ele tem que estar bem equilibrado, bem consciente de si, para não se deixar dar comunicação. E como faz referência aqui a passista, eu busquei lá na página da FEB, tem um manualzinho, Estudo e Prática da Mediunidade. E lá no módulo 1, tema 9, tem o passe espírita. Ele traz a seguinte: entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, temos o fluido vital, considerado princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Ou seja, todos nós temos esse fluido vital e temos a capacidade de transmiti-lo. O espírito André Luiz esclarece que esta energia constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade, e complementa: o passe é uma transfusão de energias alterando o campo molecular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valorizam. Então, ele traz que nós podemos auxiliar o próximo no seu restabelecimento físico perispiritual. Então, aquela pessoa que tem condições, está com as condições melhores, ele tem a capacidade de transmitir. E aí se vale muito da boa vontade, é que eu li lá, né? Diligência, devotamento, vigilância e espontaneidade. Mas não só disso. Não adianta nada você ter só a boa vontade se também não tiver o conhecimento. Tem que se aliar a boa vontade ao conhecimento. E aí ele traz aqui os tipos de energia transmitida no passe, que o mais comum é o que se aplica hoje, né? Que é pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, a qual este se serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime a qualidade que lhe falta. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é algumas vezes espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador.
A atividade de transmissão do passe usual na casa espírita apresenta as características ditas agora, ou seja, é um magnetismo misto, uma vez que o doador encarnado de fluidos conta com a colaboração de um trabalhador espiritual. Então é justamente aquele trabalho ali que, quando a gente está na reunião, a gente solicita o apoio da espiritualidade que está ali conosco, né? Lógico, eu me colocando nessa posição, eu peço para que os meus bons fluidos sejam utilizados, sejam doados, e também peço o auxílio, né, para que a espiritualidade amiga, protetora, possa me auxiliar, né, e possa me utilizar como uma ferramenta na transmissão dos seus fluidos, potencializando e melhorando a capacidade e a objetividade daquela doação. Teve uma parte atrás que você leu, um texto sobre o passe, um texto da FEB. Eu achei interessante quando colocou também o lado do paciente. Né? Porque de vez em quando eu vejo pessoas chegar aqui, já vi em outras casas também, com aquela coisa de eu, como paciente, não tenho que fazer nada, só receber. Né? E assim, Rosana citava aqui uma expressão de uma trabalhadora lá do Instituto IESP, um trabalhador, um dirigente, ele já desencarnou, que ele gostava de dizer assim, feche o guarda-chuva. Mas como é, Rosana, você dizia feche o guarda-chuva na hora que for tomar o passe? Aí você imagina o guarda-chuva, né? E o passe, o fluido, poft. Era a expressão que ele usava. Porque às vezes tem paciente, semana retrasada, eu vi a esposa de um amigo aqui e disse, rapaz, cadê fulano? Tá bem doente. Mas cadê ele? Disse, não veio não, Cláudio. Disse, mas por que não veio? Não, porque ele disse que passou mal no passe. Eu disse, olha, existem tantas variações para que alguém passe mal. Só que ele já estava botando a culpa no passista. Uhum. Pode ser culpa do passista? Claro que pode. Pode ser. Ele tenta no passe magnético estudar isso. Aí eu disse, mas vem cá. E ele procurou saber o que foi que aconteceu. Só que é uma pessoa cabeça dura. Né? A própria mulher diz assim, ele é cabeça dura. Então eu vejo muito isso. As pessoas... eu já contei aqui do cidadão que ia no centro, tomar passe. A amiga minha que era dirigente do centro aplicava toda semana. E ela um dia perguntou, por que você está com toda semana? Não, porque minha empresa está mal das pernas e eu estou tomando um passezinho aqui para ver. Ela disse, olha, eu tenho uma péssima notícia. A minha está fechando. Justamente a empresa dela era uma loja de confecção, estava ruim das pernas e ela estava já fechando, botando liquidação. E o cara não vai tomar para tomar passe. Imagine. É assim, eu acredito, né, que não tenha nenhum discípulo de Cristo encarnado para pegar e colocar a mão numa pessoa e instantaneamente vai conseguir curar. E Muito difícil. Nem todos que foram em busca do discípulo se curaram. Daí a existência da Casa do Caminho. Pois é. E ainda tem pior, nem todos que procuram querem se curar, né? Exatamente. Um exemplo, né? Você vai ao médico, o médico vai e fala, olha, você tem que tomar esse medicamento aqui e você tem que parar de utilizar essas outras coisas aqui. Álcool, cigarro. Comida, o que seja. Aí a pessoa pega e toma um remédio, mas não segue a recomendação médica. Ela vai ficar curada? Aí vai voltar no médico e falar, doutor, o remédio não serve. É a mesma coisa, não adianta nada. Procurar ajuda se a pessoa não se ajudar. Ela não se, é um conjunto. O trabalho é um conjunto. De quem aplica o passe, de quem está recebendo o passe, para poder chegar em conjunto. E aí, de tudo isso que você falou e eu falamos, esse trecho agora vai complementar. A pessoa que transmite o passe, quanto a que o recebe, ambos devem se colocar em uma posição mental favorável à adequada transmissão e recepção energética. A vontade de auxiliar o próximo e a vontade de ser beneficiado são elementos fundamentais. Não adianta nada o passista estar ali se doando com maior atenção, fazendo maior esforço,
e o paciente não fizer a parte dele, pode até conseguir, mas vai demorar muito mais. É mais E muitas fácil o das vezes paciente desistir não conseguir. do que- Eu não lembro se é André Luiz, agora deu branco, mas acho que é em Mecanismo da Mediunidade, quando ele está falando sobre uma parte que ele trata da hipnoterapia, não tenho certeza, viu, gente? Mas há essa seguinte colocação. Você chega no hipnoterapeuta, a primeira coisa que ele faz, né? Toque. Toque, tudo bom, seu Wellington? Vamos fazer o tratamento. E aqui já está criando a relação, né? Ele já começa aqui. O cara tocou em mim. No caso do hipnoterapeuta. Aí ele diz assim, não lembro, repetindo, não lembro se ele está em André Luiz, mas eu li isso. Aí ele hipnotiza o Wellington e diz que você vai se curar. Na verdade, ele está fazendo pela hipnose com que você utilize suas próprias energias vitais para se curar. É a cura, a autocura. Você sai da sessão de hipnoterapia e diz, rapaz, Igor é bom, viu? O cara fez ali aquele processo. Na verdade, foi ele que fez. Ele só precisou vamos dizer assim, entre aspas, um placebo. Eu lembro no livro Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, ele cita o caso, assim, é absurdo. O pai de uma pessoa estava com a perna muito ruim, arriscado já a amputação. E aí ele relata que o filho, isso é americano, né? Passou um mês sem visitar o pai. Avisou que ia viajar. Precisava viajar com urgência. E voltou um mês depois com um pedaço de madeira meio apodrecido. E ele veio com essa história pro pai, que era um pedaço legítimo da cruz do Cristo. A cruz nem existe mais. O pai meteu aquilo na perna, curou-se, gente. E a família disse, bicho, como é que você conseguiu um pedaço da cruz do Cristo? Não é da cruz do Cristo. É um pedaço de madeira que estava lá no quintal. Só fez dar uma patadazinha. Todo caso vai ser assim? Não, não vai. Lógico que não vai, né? A gente que é espírita sabe os processos de resgate e expiação. A gente já tratou gente aqui, através até na reunião desobsessiva. A gente recebeu orientação, a gente vinha no domingo aplicar o passo de pacientes em estágio terminal. Eu lembro de reuniões, antes de você chegar na reunião, da gente dizer assim, este paciente nós vamos tratar dele para que ele se desapegue aos poucos, porque a gente já sabia que às vezes a gente recebe pedido de tratamento assim, falando aqui em termos de estudo. O Cláudio está com Alzheimer, pediu tratamento espiritual. Gente, Alzheimer não tem cura. Não tem Parkinson, não tem cura. E outra coisa, faz parte do contexto do seu processo. Entendeu? Então, fulano tem hernia de disco. Gente, isso não é para tratamento espiritual, não. Hernia de disco é tratamento com ortopedista, é fisioterapia, é reforço muscular, é mudança você citou aí do médico orientar, mudança de postura, de alimentação. Eu desenvolvi um câncer de pulmão. O que é que você não fumo só 2 carteiras por dia? A Fátima já citou aqui pra gente um caso, isso que você falou aí. O paciente veio para o tratamento, eu acho que era o passo magnético. E veio perguntar, não, era o tratamento da terça. Se podia, durante o recolhimento, tomar uma dosezinha. Aí, poxa, você não quer. Eu lembro de fazer atendimento na reunião mediúnica e o espírito perguntou, nosso irmão Igor bebe, fuma, usa droga ilícita? Não é isso. Aí o entrevistador chegou, e aí, seu Igor? Igor fala, não, porque eu não quis dizer. Você está usando de vez em quando, não, você tem um tratamento, isso você bem colocou. Não quer se ajudar, né? Você vai fazer um tratamento espiritual, a gente faz aqui um mês. Em um mês você não pode parar de beber? Fumar? Mãe, porque eu sou muito viciado no cigarro, então fume menos. Um dia não fume. Eu lembro de um médium na mediúnica que ele ficava, era uma loucura. Primeiro aplicar parte desse homem, ou quando ele entrava em transe, velho. Exalava assim, pelos poros, aquela merda do cigarro. Ia dar uma mancha, você chegava junto dele assim. Quando terminava a reunião, você não estava louco pelo cigarro. Hoje ele parou, quando tinha muitos anos. É isso aí, se você não for conjunto. Aí o pessoal chega às vezes no centro espírita, querendo, e a gente já teve um debate aqui uma vez num estudo aqui na segunda.
um debate sobre isso. Foi colocado. Espiritismo não faz milagres. Kardec, não sou eu que afirmo, é Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é claramente dizendo, não peça milagres ao Espiritismo, porque declara formalmente que não faz. É um caso, assim, muito presente comigo foi minha mãe. Ela procurou vários tratamentos espirituais e todos eles, ela foi orientada a não fumar. O que é que minha mãe fazia? Fumava. Fumava escondido. Então, o que é que ela quis? Eu fumava escondido para ninguém ver que ela estava fumando. Justo. Né? Justo. Então, assim, ela não quis o tratamento, não é verdade? A gente até compreende que aspecto. Quem é fumar, viciado no cigarro, quando você não fuma, é a mesma coisa. O Mas cigarro poderia não, se diminuir, né? Aos não, com poucos, certeza. né? Todo um processo. Tem que se ajudar. É, se ajudar, coisa que ela não quis. Ela queria, assim, a ajuda, mas aquela ajuda do milagre. Ela não queria ajuda no qual ela Pronto, contribuísse também. Eu lembro dele. É igual, assim, né? Tentando tornar um pouquinho mais alegre. Eu vendo um vídeo, tá lá um andarilho, tá passando pela linha do trem, cabisbaixo, tá nas pedrinhas, tudo. Aí enganchou o pé e ele tentando tirar e nada. E ele começou a ouvir o barulho do apito do trem. Ele olhou para trás, começou a ver a fumacinha lá. Ele começou a ficar desesperado e nada de tirar o pé. E o tempo passando e o trem se aproximando, ele sem conseguir tirar o pé. Aí ele parou, olhou para cima, levantou as mãos e falou: meu senhor, me ajude. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de jogar, eu não vou trair mais a minha mulher, eu vou rezar todos os dias, eu vou ser um homem de bem, me ajude, solte meu pé, que eu vou fazer tudo isso, não me deixe e agora não. Aí ele balançou o pé, preciso mais não, viu, já soltei. É igual, Já soltei, é igual, não precisa mais não, viu, eu já soltei. Meu Deus É. do céu. Mas aí foi demais, bicho. Não é mais não. Né? Dando continuidade, aí tem um item que é justamente o foco aqui da exposição. O passe na reunião mediúnica. Em determinadas circunstâncias, o passe deve ser aplicado nas reuniões mediúnicas. Deve-se, a propósito, evitar qualquer tipo de exagero, como estabelecer que todos os participantes da reunião recebam passe antes ou após a manifestação dos espíritos. Em condições específicas, quando o espírito manifestante revela-se preso a maiores sofrimentos, ou quando o médium apresenta dificuldade para transmitir o pensamento do espírito, aí sim é importante fornecer energias magnético-espirituais, que por certo beneficiarão ambos, o médium e o desencarnado. Esse tipo de ação favorece a dispersão de fluidos deletérios que poderiam impedir ou dificultar o intercâmbio mediúnico. Naturalmente, não se trata de conduta obrigatória, uma vez que o médium harmonizado com o plano espiritual superior encontra os recursos necessários para não se deixar influenciar pelas ações, emoções ou sentimentos do sofredor, que lhe utiliza as faculdades psíquicas para se manifestar. Mas como em toda regra há exceção, nas manifestações mediúnicas penosas, como as de alguns suicidas e obsessores em geral, a aplicação do passe é necessária. No caso das antropias. Nos primeiros, os fluidos salutares lhes proporcionarão alívio significativo, amenizando seu sofrimento. Nos segundos, o passe protege os médiuns das vibrações desarmônicas do perseguidor espiritual, que, conforme o grau e tipo de obsessão, pode exaurir as forças psíquicas e físicas do medianeiro. Daí o espírito André Luiz recomendar o passe nas reuniões mediúnicas de tal porte. Semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios de forças havidos, através dos instrumentos do auxílio magnético, que se dispõem a servi-los, sem ruídos desnecessários, de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto. Então, é justamente o que ocorre, né? Na reunião mediúnica, desobsessiva, ocorre muita comunicação de espíritos sofredores,
né? Cometeram suicídio, zoantropia, obsessores, né? Então, nessas comunicações que tornam-se difíceis a transmissão, devido aos médios, né, estarem na fase iniciante, a magnetização ali, né, o passe, vai auxiliar para que o médium ele tenha esse desembaraço mais facilitado para fazer a transmissão da mensagem, né? Principalmente se for um suicida, né, tem uma carga muito pesada, ou uma zoantropia, que é muito pesado também. E já com os médiuns desenvolvidos, mesmo eles tendo esse aparato mediúnico mais desenvolvido, a carga, né, fluídica despendida é muito grande. E aí sim, às vezes é necessário também para poder trazer um pouco de alívio para o médium ali que está muito desgastado, dependendo da comunicação. Uma comunicação de um obsessor é um desgaste gigantesco. E aí ele ainda traz também que é um conjunto todo, não só do médium que está ali na transmissão, como do passista e o esclarecedor estarem atentos. E aí eu volto lá para o livro, né, Desobsessão, Diligência, Devotamento, Vigilância e Espontaneidade, que não precisa estar o esclarecedor chamando o passista para aplicar o passe. O passista tem que estar ali e observar. Ele não é um mero espectador, ele é agente, contribuinte de tudo que está ocorrendo ali. Ele tem que estar ali atento, tem que estar ali disposto, até porque os próprios fluidos dele, mesmo ele achando que naquele momento não está agindo, ele está agindo com a doação fluídica. E aí cabe a ele, do mesmo modo que a gente falou aqui do paciente, o passista tem as responsabilidades dele. Não ingerir bebida alcoólica, não fumar, tomar cuidado com a alimentação, tomar cuidado com os pensamentos e as atitudes dele, do mesmo modo. E principalmente na reunião, é aquele cuidado que a gente tem que ter para barulho, arrastar uma cadeira, movimentos exagerados, tomar o cuidado para no momento do passe não tocar no médium, para não tirar ele, né, do transe mediúnico. Então são vários cuidados que devem ser tomados. Teve um dia que eu estava estabanado na reunião. Eu derrubei água, Cadeira, bateu. eu bati na cadeira, mas bati não foi com aquela coisa de dar aquele encostão. Foi de chutar. Eu fui tentar justamente evitar bater. Eu bati na cabeça. Menino, o que está acontecendo aqui? Derramei a cabeça, aí fui limpar. E para quem não acha, né, é tão organizado a reunião, cada um tem o seu cantinho, cada um tem tudo no cantinho certinho, que por incrível que pareça, quando muda alguma coisinha da posição, você sente a diferença. Então, quando uma pessoa não vem, você sente a diferença. Quando é uma pessoa nova que entra, você sente a diferença. Por que é que a gente usa aquela regra? Exemplo, quando você tropeçou, né, esbarrou no banco, foi por quê? Porque pediram para mudar o layout do ambiente, sendo que inconscientemente nós estamos habituados a um certo tipo de ambiente. Quando muda, é tudo algo novo, então você já tá naquela... Tá no automático, né? Tá no automático. Então mudou, aí foi justamente quando aconteceu. Tropeçou na cadeira. Então, assim, qualquer coisa que a gente entra ali na sala, a gente tem que estar o quê? Integrado com o ambiente. Tem que estar integrado com o ambiente. Então, por isso que é importantíssimo as regras estabelecidas e o segmento dessas regras, que é justamente para
segurança dos médiums, sejam eles quais forem. É um médium esclarecedor, médium passista, é um médium psicofônico. Todos ali, naquele momento, tem que estar integrados. Isso que o Edson está colocando, certo, pessoal? Alguém pode dizer assim, mas isso é um excesso. Isso não. Isso não tem a ver com doutrina, lógico. Não vai deixar de fazer o trabalho por isso. Mas é bem colocado porque a gente fez, depois a gente chegou no tempo, Pedro conversando só. Não vai ficar legal. Vamos voltar do jeito que está indo, só mudar se for extremamente necessário. Por quê? Como assim? Aumentou o número de trabalhadores, já não está dando aquele layout, vai ter que mudar. Isso que o Elton falou aí, dessa memória, que a gente vê muito no teatro. O que é que você ensaia? Quem assiste uma peça bem montadinha, tudo bem, poxa, é tão natural, não é que seja natural. Você ensaiou horas, aquele simples movimento de entrar, olhar para uma pessoa, olhar para outra, sair. No começo você olhar aquele negócio robótico. Aí é uma espécie de memória cerebral, memória corporal. Entendeu? Memória corporal. Tanto que quando você quebra isso, já aconteceu com a gente, numa peça, a gente inventou de mudar uma coisa e deu errado. Isso a gente com experiência assim de rodo. Então a gente mudou, no dia mudou, por isso que aqui eu vou falar por mim, por exemplo. Teve um dia que no aniversário de Joana a gente organizou, né, que o menino da juventude fizeram a leitura, a criançada fez a apresentação. E aí o pessoal, Cláudio, a gente queria falar só, gente, peraí. A gente já fez todo o layout, a gente já fez toda a organização. O que é que vocês querem colocar mais? Não, é só a música. Como é essa música? A menina vai cantar no início e no fim. Pronto, perfeito. Mas no invento de ficar mudando. Eu, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade muito grande quando a gente estrutura um layout ou uma disciplina de alguma coisa. Não é que eu não vá mudar. É assim, mudar por mudar. Em cima da hora. Não, a gente... Gente, pelo amor de Deus. Por isso que, por exemplo, quando foi no aniversário do ano passado, né? A gente começou a organizar isso, gente. Olha, vamos organizar e não vamos inventar de colocar muita coisa não, senão fica cansativo. Aí um dia eu lembro de ir num evento, não foi aqui, o cidadão ia fazer a palestra, daqui a pouco chegava alguém com violão. Em cima da hora disseram ao cara que alguém ia cantar. A música é bonita, o cara cantava bem, esse jeito. Não mudem as coisas em cima da hora. Deu certo, não pode mudar. Aí isso que eu fico feio. Realmente você sente uma certa dificuldade. Então tá ali, o lugar tudo certinho, arrumadinho, porque o Elton chega e já sabe o canto dele, já sabe o que vai fazer. Isso que o Elton colocou aí, né, de ter a integração. Muitas vezes eu estou fazendo esclarecimento, já aconteceu de fazer um esclarecimento e Álvaro fazer assim, Cláudio, isso, isso e isso. Eu já mudo o rumo. Pedro, eu chegar assim, eu ia fazer teve um dia de uma manifestação que eu ia fazer uma coisa, aí o Elton, Álvaro fez, você ainda não estava na reunião, Álvaro fez, não, Cláudio, pode deixar. Eu já ia aplicar passe. Aí ele fez, pode deixar. Eu olhei para ele, olhei para o médium. Se eu não confiasse, quer dizer, não, senhor, vou aplicar passe sim. A coisa fluiu. Ele percebeu intuitivamente. Muitas vezes eu estou no esclarecimento, a gente faz o quê? Vocês que não participam da terça. Às vezes a gente está lá e eu sempre digo, gente, se um dos esclarecedores estiver dando uma orientação, tá aqui, Igor é um médico, tô aqui, o Elton percebeu alguma coisa, Cláudio, assim, ou fala dali de onde ele está, ou chega junto, porque eu estou aqui focado nessa condição. Ele está de fora, assim, ele está fora daquele momento. Ele pode ter intuição, ele pode ter uma percepção que eu não estou tendo mesmo, assim, sensorial. Não é aquela coisa fechada assim, eu sou esclarecedor, tá com o Igor e acabou. Se outro médico não vai falar, outra pessoa não vai falar, não. Eu já passei esse tipo de experiência, sabe? Simone vai ser esclarecida por Wellington, então acabou que viva. Não vou dar palpite nenhum. Seja positivo, né? Seja uma questão de, às vezes, até a gente percebe assim, só faz uma prece. Entendeu? Então, assim, é muito interessante essa coisa. Porque a reunião, ela não pode ser aquela coisa assim, como é que diz? Ela é uma reunião fechada,
mas tem que ser bem aberta, com disciplina, né? O pessoal fala muito, não pode ter manifestação simultânea. Gente, eu trabalho em mediúnica desde os meus 18 anos, com manifestação. Eu já participei de reunião que era só, mas assim, eu já participei de uma reunião que tinha 10 médiums. Não dá para fazer isso simultâneo. Vai virar uma zona. Até porque tem que ver se tem esclarecedor para todo Não, mundo. e mesmo assim fica muita gente conversando. Porque não dá. Vai ter alguém que vai falar alto. Você tem um grupo pequenininho, que aí é a vantagem do grupo pequenininho. Você pode fazer, a gente faz simultâneo. A depender, o Hélio falou aí desses casos difíceis. Às vezes, quando a gente está num caso difícil, a gente para tudo, deixa aquele caso e vai trabalhar naquele caso. Ainda em outro livro, Qualidade na Prática Mediúnica, Manuel Filomeno de Miranda, Isso é bom. ele tem uma pergunta, né? Então, quando e com que técnicas se deve aplicar passes em médiums em transe durante as reuniões mediúnicas? Valemos-nos da resposta dada por Divaldo Franco, inserida no livro Terapia pelos Passes, de autoria nossa. Acredito que os médiuns em transe somente deverão receber passes quando se encontrem sob a ação perturbadora de entidades em desequilíbrio, cujas emanações psíquicas possam afetar-lhes o delicado equipamento perispirituais. Notando-se que o médium apresenta estertores, asfixia, angústia acentuada durante o intercâmbio como decorrência de intoxicação pelas emanações perniciosas do comunicante. É de bom alvitre que seja aplicada a terapia do passe, que alcançará também o desencarnado, diminuindo-lhes as manifestações enfermiças. Nesse caso, também será auxiliado o instrumento mediúnico, que terá suavizadas as cargas vibratórias deletérias. Invariavelmente, em casos de tal natureza, deve-se objetivar os chakras coronário e cerebral do médium, através dos movimentos rítmicos dispersivos, logo após seguidos de revitalização dos referidos centros de força. Com essa terapia se pode liberar o médium das energias miasmáticas que o desencarnado lhe transmite, ao tempo em que são diminuídas as cargas negativas do espírito em sofrimento. Então você imagina, o médium está ali, recebendo as impressões de um enforcado. Um espírito que se suicidou por enforcamento. Então ele vai sentir o estrangulamento, o pescoço quebrando, a asfixia, ou um irmão que cometeu suicídio por envenenamento. O médium vai sentir a dor na garganta, a dor no estômago, o desconforto. É através do passe que você vai aliviar esses sintomas no aparelho mediúnico, ou seja, no médium, e, consequentemente, os sintomas no espírito desencarnado. Porque ele vai sentir o alívio. Porque o médium sente as impressões do espírito. Se o médium, naquele momento, é tratado por meio do passe, aliviando os sintomas, como ele está em sintonia com o médium, o que vai acontecer? Ele vai receber esses sintomas de alívio. Então, a partir desses sintomas de alívio, ele vai ficar mais calmo, vai poder transmitir a comunicação adequada para que o esclarecedor possa passar a comunicação para ele e auxiliá-lo no melhoramento. Então, é de grande valia, né? O esclarecedor pode exercer essa função também do passe. Se tiver só passista, como às vezes ocorre, né? Um está esclarecendo e o outro está aplicando o passe, dependendo da carga fluídica necessária ali. Então, o auxílio não é só para o médium, e sim para o espírito também que está ali naquele momento necessitado. Pode falar aí. Aqui não tem desobsessão em atendimento de palestra, né? Não. Mas aí em outros centros Tem sempre que tem. que tem, o que eu frequentava tinha. Uma das desobsessões que eu tive, o cara me acompanhava porque gostava da vida que eu tinha,
porque da noite e tudo. E aí ele não entendia o porquê, que toda vez só conversava comigo quando eu estava dormindo. Ele disse, é interessante que quando ele está deitado, ele não dizia dormindo. Quando ele está deitado, a gente conversa muito, ele conversa comigo, me aconselha tanto, e quando ele está acordado, está no bom, que ele dizia, quando ele está no bom, ele não me escuta. Né? E aí foi quando tinha o médico de incorporação, que era o que estava incorporado, e tinha um que estava doutrinando. E aí o cara, que é o esclarecido, né? E eles estavam conversando. E ele disse, eu vou lhe mostrar como foi. E aí começou a mostrar. Eu nitidamente senti. A hora que ele levou a facada, o local que ele estava, foi como se eu tivesse sido projetado para aquele local. E eu não vi tão claramente, mas assim, deu para ver um local, uma rua, um bequinho escuro. Ele estava indo urinar e aí levou a facada. Eu senti a facada e a puxada. Não senti, claro, como senti o local, aquele puxado O assim. impacto, Um né? impacto, e puxando assim, eu disse, meu Deus. E olha que ele pede pra gente ficar em prece. Mas não tem como você não prestar atenção. Você citou aí o caso de uma facada. Veja o caso que o Ed citou. Já teve caso de Enforcamento muito do doloroso. envenenamento, né? Que é Afogamento, médio. E você sabe, né, que vai controlar aquilo ali, a gente vai fazendo aquela. Mas E aí na pergunta, questão 99, né? Uma última questão sobre os passes e reuniões mediúnicas. A quem cabe a aplicação durante a fase do atendimento? Aos doutrinadores ou aos médiuns passistas? E aí, né, a resposta de Divaldo. A tarefa de aplicar passes nas reuniões mediúnicas sempre cabe ao encarregado da doutrinação. Poderá ele, no entanto, solicitar a contribuição de outros médiuns, especialmente passistas. A razão desse cuidado decorre da natural vinculação que se estabelece entre o diretor dos trabalhos e os cooperadores, que se tornam mais receptivos por motivo do intercâmbio vibratório que deve viger entre todos os membros. É justamente aquilo que eu estava falando. Todo mundo está integrado. Às vezes, Cláudio está no esclarecimento e a comunicação é difícil. Naquele momento, ele está tão concentrado ali no esclarecimento que o passista está de fora, está vendo. Não precisa Cláudio chamar, não. Está vendo? A gente já sabe. Vou ali. Está precisando de apoio ali. É o discernimento, né? Então vai ali, você vê, Álvaro vai lá, né? Vai aplicar o passe, enquanto o outro está no esclarecimento. Mas muitas das vezes, posso citar aqui, não estou. Ontem haviam 3 médios e 3 esclarecedores. Então ficou um médio. Eu já defini. Um médio por esclarecedor. Um esclarecedor por médium. Então, quem estava esclarecendo estava aplicando passe. E aí, tem que saber. Porque um estava doente, não pôde ir. Porque se tivesse ido, Era mais. 4 para médicos para 3 esclarecedores. Alguém tem que esperar. Pois é. Então, assim, o esclarecedor aplica o passe, né? E ele tem que estar atento a isso. E nada impede de que ele seja auxiliado. Dando por encerrado a parte de passes, passamos para o capítulo 27, livros para leitura. O livro para leitura preparatório no grupo serão, de preferência, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ou uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz do ensinamento do Cristo. Bastarão esses recursos, porquanto neles sintonizar-se-ão os assistentes no mesmo padrão de pensamento, em torno dos temas vitais do espiritismo cristão, compondo o clima vibratório adequado ao trabalho em mira. O livro dos médiuns e obras técnicas correlatas não devem ser lidos nas reuniões de desobsessão, mas sim em oportunidades adequadas. E aí ele faz referência aos capítulos 66 e 72. Aí voltando lá para
a apostila, né? Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita, da FEB também, ele fala dessa etapa preparatória, né? Que é justamente uma breve leitura, né, de uma página espírita seguida de uma prece, objetiva e concisa para a abertura da reunião. Isso nada mais é para afinizar, né, harmonizar os membros da reunião e para que a espiritualidade superior e amiga, né, se faça presente ali no auxílio, no recebimento dos irmãos sofredores. Por isso que a gente não faz dinâmica nesse estudo. Porque a pessoa tem que entrar ali apassivado. Se você faz uma dinâmica aqui quente, por exemplo, isso é dinâmicas frias. Vai fazer uma dinâmica quente, um jogo. Vai ficar todo mundo agitado. Vai entrar na média, aquela coisa, a adrenalina vai lá para cima, porque vai, né? Aí muita já vai ver, rapaz, que não faz uma atividade, assim, porque a gente, infelizmente, não dá ainda por tempo, o problema é tempo. E se tivesse, não era para fazer. Por conta disso, o médium tem que entrar já passivado. E aí ele faz referência aos capítulos 66. O capítulo 66 fala sobre reuniões de estudos mediúnicos, que é o que estamos tendo agora, né? E eu não vou ler, porque mais à frente ele vai ser tratado, mas só para... Em 1072 é que ele fala, né? E aí ele fala aqui, aconselha-se o estudo metódico do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e todas as obras respeitáveis que se relacionam com a mediunidade. Ou seja, ele fala que mesmo o médium sendo pronto, ele deve continuar estudando. O estudo não para. E uma pessoa perguntou por que a gente repete o estudo dos médios. Acho que precisa mesmo, né? E no capítulo 72 ele fala de estudos extras, que ele dá outro puxão de orelha. É forçoso que os ceareiros da desobsessão não se circunscrevam em matéria de atividade espírita aos assuntos do grupo. Estuda. Estuda. Sempre vai ter algo a ser debatido. E mesmo aqueles que você já debateu, sempre surge algo novo que não foi comentado. Né? Sempre que você volta para o mesmo tema, tem uma coisa diferente. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consagra aos elevados princípios que abraça. Não vou ler o capítulo que vai ser tratado, não sei por quem, mais à frente, mas eu acho que com essa frase a gente encerra o entendimento do porquê, né? Não se estudar esses temas, não se lê, né, sobre o livro dos médiuns, para poder criar um clima de harmonização. O livro dos médiuns ele deve ser estudado, e não só ele, mas com outros temas, e o estudo nunca para. Semana que vem vai ser volta ao livro dos médiuns, capítulo 23, item 253. E ainda vai, porque depois vem as perguntas, né? Perguntas e respostas. Então é isso aí que o Elton coloca sobre a questão de estudo, né? Nunca pode parar de estudar, porque você revisita um assunto e descobre que um conceito passou ali, alguém dá uma opinião diferente. É por isso que as pessoas dizem assim, é tão chato o evangelho, eu leio, não entendo. Aí você lê de novo, você continua sem entender. Aí você lê de novo, você vai sempre continuar sem entender, se você não tiver força de vontade de realmente focar no Evangelho segundo o Espiritismo, para poder começar a entender. E mesmo assim, se você ler 10 vezes, as 10 vezes você vai sempre ter um pensamento novo. Hoje eu estou fazendo assim, eu vou fazer meu culto. Eu faço a sequência. Não faço mais abrindo, faço a sequência mesmo. Item por item. Aí na hora que eu lembro, peraí, tem uma referência no livro dos Espíritos, do meio da agenda sem fé. Para cada um deles, vou lá, leio, releio e faço a referência. Uma espécie de índice, de um para o outro. Um dia eu quero ver se que vergonha para fazer isso numa planilha.
Então, o Hélio leu o item 253 dos médicos, que tem uma referência, sei lá, na questão 94 do livro dos Espíritos, no item 222 da Gênesis, no capítulo 3 do Céu e Inferno, aí eu vou anotando. Só da codificação, porque se você for abrir o leque, só da codificação. Mesmo marca texto e fico lá. E não é coisa que eu fui, não, é um insight assim, porque eu já li várias vezes, entendeu? E é isso que você colocou. É isso que você colocou. Aí vai fixando. Gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pedir a Jesus que nos abençoe, nos ampare, especialmente leve suas bênçãos para os nossos companheiros que não pudessem fazer presentes por motivo de força maior. Vamos pedir as bênçãos do Cristo para a continuidade das nossas tarefas. Senhor, abençoa todos os irmãos necessitados, todos os recantos do nosso mundo, dos dois lados da vida. Que assim seja. E vou dar as palavras.